Fala pessoal, sejam muito bem-vindos aqui ao canal. E quais são as 3 melhores ações para comprar agora? Eu estou muito feliz, é uma honra receber aqui Stephanie Oliveira no meu canal. Ricardo, o prazer é todo meu e todo mundo quer saber quais são essas 3 empresas, que afinal de contas a bolsa está caindo, tem desconto, não tem desconto, é hora de comprar, não é? Todo mundo quer saber. Sempre tem alguma oportunidade, né? Verdade. Mas eu fico muito feliz de receber você aqui no canal, porque eu acompanho todos os meses lá no YouTube da Toro. Você faz os vídeos sobre a carteira mensal, né? A Stephanie é analista da Toro, certo? Isso mesmo. Então a gente vai falar um pouquinho sobre essas melhores opções nesse momento, né? Porque faz parte dessa ideia de uma carteira mensal, né, de investimentos. Então vamos falar sobre 3 ações, mas antes vamos explicar direito para o público o que seria essa carteira mensal, né? Qual que seria a estratégia por trás desse tipo de investimento? Perfeito. A carteira mensal, ela é justamente um tipo de investimento, Ricardo, mas que requer um time de entrada muito preciso. Porque é justamente a ideia de você otimizar o lucro dentro do mês. Então, na hora de selecionar esses ativos, a gente usa análise técnica para encontrar esses gatilhos de entrada, mas nós também fazemos uma análise por trás do preço. Então, é como se fosse uma junção das duas análises, técnica e fundamentalista, justamente para encontrar o ativo que vai performar positivamente ao longo do mês, isso numa análise de preço, juntamente com uma análise por trás do preço do que vai sustentar esse movimento ao longo ali de todo o mês, no caso agora o mês de outubro. Então, a nossa ideia é essa, é você ter o time de entrada, saber exatamente o que comprar e a hora de comprar, e com essas duas análises para conseguir ter resultados legais dentro do mês, que afinal de contas é um tempo muito apertado se você parar para analisar, né, Ricardo? Não, legal, perfeito. Eu acho que é muito legal essa palavra que você traz do timing certo para comprar, né? Eu acho que isso está muito dentro da sua análise, da sua equipe, que vocês trazem isso todo mês, é comprar determinado ativo no momento certo e também vender, realizar esse lucro num momento certo, né? Exatamente. E isso faz parte da estratégia. Porque apesar da carteira ela ser mensal, a gente sempre fala que a visão precisa ser de longo prazo. Né? Porque dentro do mês, a gente vai comprar, nós vamos recomendar os ativos, no final do mês esses ativos vão ser encerrados, algum deles, e grande parte da mudança de um mês para o outro, a gente troca os ativos. Por exemplo, esse mês, Ricardo, como a bolsa vem num cenário de queda mais forte, nós trocamos todos os 5 ativos. Então, é necessário comprar, mas é necessário também vender, encerrar a posição para conseguir otimizar esse resultado. Não, acho até legal, a gente estava conversando aqui antes, que você tem um caso para apresentar para a gente que é bem bacana. Quem acompanha aqui o canal há mais tempo sabe que eu sempre trago essas ideias de investimento, por isso que eu falei que eu estou muito feliz dela estar ao vivo aqui comigo hoje, porque eu sempre falo dessas opções de investimento da carteira mensal da Toro. Em agosto, se eu não me engano, a gente falou sobre uma ação do setor de um banco de investimentos, né? Perfeito. Conta para eles. Vamos lá. O ativo é a BR Partners, o código BRBI11. E a BR Partners, ela compôs a carteira de agosto, como você disse, e o movimento dela foi justamente essa questão de timing. Porque nós compramos o ativo no começo do mês de agosto e recomendamos o encerramento no final do mês. Só que uma dessas carteiras, essa carteira mensal, o Ricardo, ela tem a possibilidade de você ter um stop e um objetivo programado. A gente pode falar disso depois. E o objetivo dessa operação era que, dentro do mês, ela alcançasse ali, por exemplo, 20% de lucro, por exemplo. E o que aconteceu com o BR Partners dentro do mês de agosto? O ativo subiu 26% ao longo do mês. Que legal. E na última semana, ele caiu 25%. Eita. Tá, então vamos lá. Tipo, nessa carteira lá no PDF que o pessoal, quem tem conta aberta na Toro, é legal de lembrar, né? Essa carteira mensal, ela é gratuita para quem tem conta, né? Vocês sabem que eu uso a Toro Investimentos para os meus investimentos. Deixo sempre o link aqui na descrição, porque quem se inscreve através do meu link ganha o livro, o Lucro FC, então por isso que eu deixo aqui embaixo. Mas vamos lá, então o pessoal entrou lá na plataforma no dia 1º de agosto e comprou essa ação. Exato. Bateu lá, e essa ação ela tinha, quando você fala em stop objetivo, seria assim, olha, se estava R$20, se chegar a R$30, realiza o lucro. Exatamente, é essa a ideia. A gente entra na operação, estima-se que dentro do mês ela pode performar 20% de lucro. Mas se porventura ela não performar positivamente e cair, por exemplo, 10%, a gente recomenda o encerramento. Que é justamente para o investidor entrar na carteira protegida, ter uma noção do quanto ele pode ganhar e o quanto ele pode perder. Então nesse caso específico, a pessoa tinha que ter vendido
dentro do objetivo que vocês colocaram, dentro do objetivo. Quem não fez isso, quem comprou no começo do mês e deixou para encerrar só no final do mês, infelizmente viu os 26% que subiu cair inteiro no final do mês. Então, por isso que os parâmetros de stop objetivo da nossa carteira protegida, eles são tão importantes, principalmente em bolsa volátil, que é o que a gente está vendo agora. Beleza, excelente. Então, a gente vai falar agora sobre as 3 melhores opções para agora, para quando você está assistindo esse vídeo. Lembrando que você pode acessar lá a plataforma da Toro, se eu não me engano fica na parte de estratégias, vou colocar aqui na tela também. Você clica em estratégias e ali vai aparecer as carteiras recomendadas, sendo que uma delas é a carteira mensal e fica normalmente no ar até, sei lá, dia 15 do mês, mais ou menos? Perfeito, exatamente. Como ela tem esse time de entrada, geralmente ali no comecinho da segunda semana do mês, meado dessa segunda semana, a gente já encerra. Por quê? É aí que não pode deixar de abrir conta, como você falou, e clicar no link. Porque, por exemplo, cheguei dia 16, meu Deus, a carteira mensal não está mais disponível. Mas no primeiro dia do próximo mês já tem uma carteira novinha ali na plataforma. Entendi. Então, por exemplo, dia 1º de outubro, você acessa a plataforma, você já vai ver as 5 melhores ações para investir. Exatamente. E talvez você receba até por e-mail. Eu já recebi por e-mail, eu sou cliente, várias vezes eu recebi. Então, você vai ter acesso a essas novas oportunidades. Perfeito. Mas agora, então, vamos começar a falar... qual foi o resultado da carteira? Histórico. Boa, vamos lá. A carteira mensal ela existe desde 2018 aqui na casa e nós temos 2 categorias, que é a categoria protegida e a livre. A protegida é o que a gente falou. Você entra, você tem um stop, um objetivo programado ao longo do mês. A livre não. A livre você compra no começo do mês, vê a performance ao longo do final do mês que você encerra. Aí vai do perfil de cada investidor. Quem gosta de ter o stop objetivo, ter uma ideia do que vai ganhar e perder, vai para a protegida. Quem quer exposição do mercado mensal, vai para a livre. Os nossos resultados são da nossa carteira protegida, com stop objetivo, 89,5% de 2018 até então. A carteira livre, que é a sem stop objetivo, 84,5%. Então, ela tem uns 5% ali a menos por esse mercado volátil. Que aí o stop ajudou, né? Que aí o stop ajudou. Esse stop de ganho que você chamou de objetivo, né? Tanto de ganho quanto de prejuízo. Tá. Né? Okay. Que às vezes você stopa ali, você perde 10%, mas se você mantivesse, era mais queda. Exato. Enquanto o Ibovespa, nesse mesmo período, ele performou mais ou menos 76,4%. Então, a gente está falando de um alfa ali de mais de 13%. Excelente. Então, vocês verem que a ideia aqui funciona. Exatamente. Mas vamos falar, então, sobre essas 3 ações, a primeira delas. Vamos lá, a primeira delas. BB Seguridade. O código BBSE3. BB Seguridade é um setor, Ricardo, que se beneficia desse cenário que a gente está vendo agora, que é o cenário de aumento de juros. A gente está vendo o Copom, o Banco Central, atuando no movimento de aperto monetário, Selic em patamares mais altos, né? Agora teve um novo aumento de 1 ponto percentual. E esse setor se beneficia justamente porque uma das linhas de negócio do segmento são as alocações que eles ganham em renda fixa, que era o que a gente estava falando agora há pouco. Então, como tem esse braço de negócio, acaba que a BB Seguridade se favorece desse movimento de juros mais altos. Tá, é aquela ideia, como é uma seguradora, acho que todo setor, todas as seguradoras acabam se beneficiando disso, né? Porque seria aquele dinheiro que a seguradora tem em caixa, exatamente, que fica esperando ter algum sinistro para devolver o dinheiro para os seus segurados. Exato. Mas esse dinheiro ele fica parado, né? Ele fica parado aonde? Num investimento baseado na Selic. Exatamente. Selic alta, as seguradoras lucram mais. Exatamente. É um braço, é uma linha de negócio, né? Uma linha de receita. Então, ela se favorece desse cenário. Legal. Então, a gente está falando de uma empresa que tem um potencial de lucrar mais com o cenário atual. Exatamente. E se a gente comparar os pares, Ricardo, aí fazendo uma análise de preço, ela está num movimento muito mais altista do que as demais. As outras do par, a gente vê que mesmo com esse cenário de Selic, a gente não está vendo elas performar tão positivamente assim. Diferente de BB Seguridade, que já vem num cenário bem mais interessante. Então vocês têm uma análise por trás do setor como um todo e depois vocês analisam, talvez até com uma análise mais técnica. Sim. Qual, dentre todas as seguradoras da Bolsa, sei lá, Zoom, Porto Seguro, né? Banco BB Seguridade, qual que está melhor? Exatamente. Por isso que é legal a junção dessas 2 análises, que a gente olha o que está bom por trás do preço, mas olha para preço, porque afinal de contas, eu tenho um mês para essa carteira performar bem, né? Sim, é uma ideia de aproveitar o timing certo, exatamente, né? Legal. E qual que é a segunda ação de Segunda hoje? ação, provavelmente você já citou ela aqui algumas vezes, porque vira e mexe ela está na nossa carteira, é a Gerdau. Mas especificamente o braço de metalurgia, a Hold, que é a Goal 4. Muita gente gosta da Goal 4, o Ricardo, porque ela tem um preço de tela menor.
Tem gente que fala assim, então ela é mais barata. Não, ela não é mais barata, ela só tem um preço de tela menor, porque a ação barata a gente precisa ver o quanto a empresa vale em relação ao seu valor patrimonial. Mas em preço de tela, ela tem um preço mais atrativo. Mas é a mesma empresa? Então, a GGBR4 e a Goal4 são a mesma empresa? Essa é a mesma empresa. A única diferença é que a Goal4 é a hold, né? É o braço de metalurgia. Entendi. Da Gerdau. E ela está interessante agora por quê? Ela está interessante porque, recentemente, a gente viu um cenário de muita volatilidade nos preços das commodities. E isso trouxe pressão para os preços das ações do setor, e que caíram bastante. Porém, a Goal4 ela vem num cenário de recuperação dos preços primeiro do que a maioria do setor. Ela vem num cenário de recuperação desde o dia 28/9, então no finalzinho ali do mês 9, ela vem nesse cenário ascendente de recuperação. E eu acredito que a ideia é justamente essa, é você comprar no início da recuperação, não depois que o preço já subiu muito. Justamente porque é uma empresa bem fundamentada, que está sendo impactada por uma volatilidade de preço da sua commodity, mas que uma correção imediata pode acontecer. Só que se eu quero uma correção imediata, eu não posso comprar depois que o papel subiu 30%. Então eu preciso comprar exatamente por agora, nesse movimentozinho de inflexão. Ou seja, para ter esse ganho, você precisa comprar na hora certa. E não adianta ficar esperando tudo se resolver, porque aí já está no preço, né? Ou ainda, depois que todo mundo comprou, aí você não acha que eu vou comprar. Mas agora já subiu 30%, né? Sim, a ideia legal. É essa. Por isso que é bacana acompanhar as análises aqui da Steph e da equipe dela, porque você sabe a hora certa. Exato. Terceira ação, então. Terceira ação é a Ultrapar. O código UGPA3. Pode ter muita gente que nunca ouviu falar da Ultrapar, mas já ouviu falar do posto Ipiranga. Apesar da gente estar observando esse cenário de inflação e aumento dos preços do combustível, para 2022, apesar das expectativas de mercado ainda estarem com o pezinho no freio, a expectativa ela ainda é positiva para o ano que vem. Com a reabertura da economia, a população vacinada, as pessoas voltando a sair nas ruas, as lojas voltando a funcionar, então a expectativa é positiva para o ano que vem. Então, ainda nessa linha de comprar o ativo antes da recuperação dos preços, né, eu vejo o Ultrapar como um cenário interessante para compra, sim, pensando nesse cenário mais 2022. E um ponto importante também, para todas essas empresas, o Ricardo, é que a gente está começando a entrar agora na temporada de balanço do terceiro trimestre de 2021. Empresas como, por exemplo, o Gerdau, o último trimestre dela veio muito interessante. Do ano passado? Do segundo trimestre desse ano. Tá, entendi. Vem um resultado muito legal. E esses resultados, continuando a entregar números interessantes, tanto o BBSE, quanto a Goal4, quanto a Ultrapar, isso pode trazer reflexos no preço já de agora. Então, a gente já está posicionado antes da divulgação de resultado. Legal, excelente. Bom, então, galera, a gente trouxe essas 3. Tem mais 2 que estão no relatório, né? Exatamente. Lembrando que todo cliente acessa gratuitamente. Vou deixar o link aqui embaixo mais uma vez, porque você abre sua conta e assim, você vai aproveitar essas oportunidades de agora e dia 1º de novembro já recebe as próximas 5, né? Exatamente. E lembrando, como o Ricardo falou, a nossa estratégia da carteira mensal são 5 ativos. Então, assim, legal que todo mundo conseguiu pegar essas 3, mas vale muito a pena abrir conta, clicar no link, para você ter acesso à estratégia completa, que são dos 5 ativos. Não, e não só hoje, né? De hoje para sempre, para os próximos meses. Exatamente. Né? Muito bacana. Obrigadão, valeu pela presença e fique sempre bem-vindo aqui. Obrigada, Ricardo. Obrigada a todo mundo que chegou até aqui com a gente. E depois vamos gravar mais vídeo, porque conteúdo para mercado sempre tem, né? Justo. Então deixa aí embaixo seu comentário o que você quer saber mais, tá bom? Valeu, gente. Um abraço. Tchauzinho.